Crônicas do Amanhecer de 28 de janeiro de 2023. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Amazon alvo de processo por vender kits de suicídio adolescentes. A Amazon está a ser processada por ter à venda kits de suicídio. A acusação partiu dos pais dos jovens Christine Johnson, de 16 anos, e Tam Carty, de 17 anos, que compraram um químico no site e usaram para tirar a própria vida. Segundo avança o NPR, os pais dizem que a empresa ajudou a morte dos seus filhos ao ter à venda nitrato de sódio, um conservante alimentar que é fatal quando tomado em níveis altos de pureza. A queixa foi apresentada num tribunal na Califórnia em setembro e acrescenta ainda que o site da Amazon recomendou outros elementos de um kit de suicídio aos clientes que compraram nitrato de sódio, incluindo uma escala para se medir a dose precisa, um medicamento anti-vômito e um livro sobre o suicídio assistido. A Amazon está a vender um produto tão mortífero como o cianeto. Isto difere de vender cordas, facas ou outros objetos que possam ser usados para a morte porque não há uma necessidade doméstica para o nitrato de sódio com um nível de pureza de 98% ou 99%, referem Carrie Goldberg e Naomi Leeds, duas advogadas das famílias, num comunicado. Goldberg acrescenta que algum do nitrato de sódio à venda na Amazon tem uma pureza tão alta que ingerir apenas uma colher de chá é quase certamente fatal. Os queixosos referem ainda que há fóruns sobre suicídio online que discutem o uso da substância para se induzir à morte e que esta não é a primeira vez que a Amazon é alertada para esta situação. Em fevereiro, um grupo bipartidário de congressistas enviou uma carta gigante tecnológica onde pedia dados sobre a venda de nitrato de sódio e casos de suicídio associados, assim como detalhes sobre os planos da empresa para responder a este problema. Na altura foram identificados 10 casos de pessoas que compraram o químico no site da Amazon e usaram para pôr termo às suas vidas. Allan Kardec em O Livro dos Espíritos esclarece sobre o suicídio nas questões 943. Donde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé, também, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. André Trigueiro em seu livro Viver é a Melhor Opção afirma que o suicídio é um tabu, um assunto invisível, ausente, sobre o qual preferimos não falar. Nem os números oficiais mostrados anteriormente parecem ter força suficiente para modificar esse quadro. Apesar da gravidade da situação e dos incalculáveis transtornos causados pelo elevado número de casos, o suicídio está fora do radar dos governos e da sociedade. Não é sequer lembrado como questão relevante na área da saúde pública pelas mídias. Sem informação, a sociedade não o reconhece como um problema, não mobiliza esforços e nem consagra tempo e energia para tentar reduzi-lo. É preciso quebrar esse círculo vicioso. Não será possível reverter as estatísticas de suicídio no Brasil e no mundo sem informação. Na área de saúde, prevenção se faz com informação. O que vale para dengue, AIDS, hanseníase, câncer de mama, hipertensão, tabagismo, doenças cardiovasculares e tantas outras morbidades vale também para suicídio.
Não é fácil quebrar esse estigma e há muito trabalho pela frente para tentar romper a muralha do silêncio. Há um jeito certo de falar sobre suicídio, dizem os estudiosos. Construiu-se ao longo do tempo a certeza e há farto material de pesquisa sobre isso de que qualquer abordagem menos cuidadosa do assunto na literatura, no cinema, no jornalismo ou em qualquer outro meio de comunicação, e até mesmo nas relações interpessoais, poderá precipitar a ocorrência de novos casos em pessoas vulneráveis que estejam passando por um momento difícil psíquica, emocional ou existencialmente. De todos os casos de saúde pública no Brasil, o suicídio é certamente aquele que menos espaço ocupa nas mídias, televisão, rádio, jornal, revista, sites, redes sociais, etc. Na maioria absoluta dos veículos de comunicação, prevalece o entendimento de que as notícias sobre suicídio podem precipitar a ocorrência de novos casos. Por conta disso, em boa parte das mídias, nada se diz, nada se fala, nada se comenta. Na prática, é como se não houvesse suicídios no Brasil e no mundo. Em nome da prudência, elimina-se o assunto do noticiário. Será essa a melhor estratégia? Para os suicidologistas, a resposta é definitivamente não. Para os gestores que atuam na área de saúde pública, a parceria com as mídias é estratégica. É indispensável a participação dos veículos, de maior ou menor porte, na disseminação de informações úteis para a prevenção, tratamento ou cura de doenças e problemas que afligem o país. Para que o maior número possível de brasileiros entenda os benefícios do aleitamento materno, dos exames preventivos, da vacinação infantil, ou se mobilize fazendo a sua parte nas campanhas contra os mais variados tipos de doença, é preciso o apoio das diferentes mídias. Com a prevenção do suicídio não pode ser diferente. Especificamente no jornalismo, a omissão deliberada de dados e estatísticas oficiais sobre suicídio, a supressão de pautas relativas ao problema, o veto premeditado a reportagens especiais que aprofundem a compreensão do fenômeno do suicídio no Brasil, a indiferença ao trabalho realizado por pessoas e instituições que militam em favor do apoio emocional e da prevenção ao suicídio, tudo isso poderia ser considerado um desserviço ao país. Essa postura excessivamente cautelosa desmobiliza um aparato que a sociedade só teria condições de acionar se devidamente informada e conscientizada a respeito do problema do suicídio no país. O silêncio em torno do assunto alimenta a passividade, quando o momento deveria ser de ação. A questão fundamental é, sendo um problema de saúde pública, fato desconhecido da maioria dos brasileiros, como o assunto suicídio deveria ser tratado pelas mídias. É função da mídia, do latim media, que significa meio, instrumento mediador, aproximar as partes, construir pontes, promover o encontro de quem tem a informação com quem a consome. Deve proporcionar debates, discussões e reflexões que influenciem hábitos e comportamentos, e amadureçam a visão de mundo de sua sociedade, bem como o exercício pleno da cidadania. A mídia também costuma ser definida como um espelho da sociedade, com todos os seus paradoxos e contradições, sua heterogeneidade e complexidade. O veículo de comunicação que abre espaços para as diferentes correntes de pensamento, visões de mundo e diagnósticos da realidade é aquele que cumpre da melhor maneira possível sua função. Enquanto a mídia ignorar que o suicídio é um caso de saúde pública no Brasil, deixará de cumprir uma função importante, e estará em dívida com a sociedade. Há muito o que fazer. Não há por que avalizar novos casos de autoextermínio com o silêncio, quem cala, consente. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de janeiro de 2023.